A história de Jó. Uma jornada de fé, sofrimento e restauração. Em uma terra distante chamada Uz, há muito tempo, viveu um homem chamado Jó. Ele era um exemplo raro de virtude, íntegro, justo, temente a Deus e avesso ao mal. Jó era abençoado com uma riqueza incomparável e uma família amorosa. Tinha 7 filhos e 3 filhas, além de vastas posses, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servos. Sua reputação o precedia, sendo conhecido como o maior homem do Oriente. A vida abençoada de Jó. Antes, Jó não era apenas rico em bens materiais, mas também em amor pelos seus. Seus filhos celebravam festas em suas casas, especialmente nos aniversários, convidando suas 3 irmãs para compartilhar momentos de alegria. Após essas celebrações, Jó, com um coração zeloso, purificava seus filhos. Ao amanhecer, oferecia holocaustos por cada um, temendo que, em meio à festa, pudessem ter pecado ou amaldiçoado Deus em seus corações. Essa era sua prática constante, um reflexo de sua devoção. Mas a história de Jó não é apenas sobre bênçãos. É sobre um teste de fé que ecoaria através dos séculos, mostrando que mesmo o mais justo pode enfrentar provações inimagináveis. O desafio no céu. Num dia singular, os anjos se apresentaram diante do Senhor no céu, e Satanás, o acusador, estava entre eles. O Senhor perguntou: "De onde vens?" Satanás respondeu: "De percorrer a terra andando por ela." Então, Deus, com orgulho, destacou Jó: "Observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, íntegro, justo, temente a Deus e que evita o mal." Satanás, com um tom de desafio, retrucou: "Será que Jó teme a Deus por nada? Não o protegeste, a ele, sua casa e tudo o que possui? Abençoaste suas obras, e seus rebanhos se multiplicaram. Mas estende tua mão e toca tudo o que ele tem, e verás como ele te amaldiçoará na tua face." O Senhor, confiando na fé de Jó, permitiu o teste. "Tudo o que ele tem está em teu poder, mas não toques nele." E Satanás partiu, determinado a provar sua acusação. A primeira provação. Num dia como outro qualquer, enquanto Jó estava em casa, a tragédia chegou como uma tempestade. Um mensageiro correu até ele, ofegante. Os bois estavam arando e as jumentas pastando quando os sabeus atacaram. Levaram tudo e mataram os servos. Só eu escapei para contar. Antes que Jó pudesse processar a notícia, outro mensageiro chegou. Fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Só eu sobrevivi. Enquanto as palavras ainda ecoavam, um terceiro mensageiro trouxe mais dor. Os caldeus atacaram em 3 grupos, roubaram os camelos e mataram os servos. Só eu escapei. E como se o coração de Jó pudesse suportar mais, um 4º mensageiro entregou o golpe final. Seus filhos e filhas estavam festejando na casa do irmão mais velho quando um vento forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa e ela desabou. Todos morreram, só eu sobrevivi. O mundo de Jó desmoronou. Ele se levantou, rasgou suas vestes, rapou a cabeça e, em um ato de fé que desafia a compreensão, prostrou-se no chão e adorou. "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Mesmo na dor mais profunda, Jó não pecou nem acusou Deus de injustiça. O segundo teste. O tempo passou e novamente os anjos se apresentaram diante do Senhor, com Satanás entre eles. "De onde vens?" perguntou Deus. "De percorrer a terra", respondeu Satanás. O Senhor mais uma vez exaltou Jó. "Observaste meu servo Jó? Ele mantém sua integridade, mesmo depois que o incitaste a me destruir sem motivo." Satanás, porém, não se deu por vencido. Pele por pele, um homem dará tudo o que tem pela própria vida. Toca sua carne e seus ossos, e ele te amaldiçoará. Deus, confiando na resiliência de Jó, permitiu. "Ele está em tuas mãos, mas poupa sua vida." Satanás saiu e afligiu Jó com chagas dolorosas, desde a planta dos pés até o topo da cabeça. Sentado entre cinzas, Jó usava um caco de cerâmica para se coçar, enquanto a dor consumia seu corpo. Sua esposa, vendo-o sofrer, exclamou: "Ainda mantens tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre." Mas Jó, com sabedoria, respondeu:
Falas como uma insensata. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal? Mesmo na agonia, Jó não pecou com suas palavras. A visita dos amigos. A notícia do sofrimento de Jó se espalhou, e 3 amigos, Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, vieram consolá-lo. Ao vê-lo de longe, mal o reconheceram. Tomados pela emoção, rasgaram suas vestes, jogaram pó sobre a cabeça e choraram. Por 7 dias e 7 noites, sentaram-se com ele em silêncio, respeitando a imensidão de sua dor. Após esse tempo, Jó quebrou o silêncio, amaldiçoando o dia de seu nascimento. Que pereça o dia em que nasci e a noite que disse: um menino foi concebido. Porque há luz para os que sofrem e vida para os amargurados. Anseio pela morte, mas ela não vem. Suas palavras eram um grito de angústia, mas também uma busca por sentido. Os amigos, então, começaram a falar. Elifaz foi o primeiro. Jó: os inocentes prosperam. Teu sofrimento sugere pecado. Bildade acrescentou: se fores justo, Deus te restaurará. Zofar foi mais direto. Falas demais. Arrepende-te e Deus te erguerá. Mas Jó, firme, defendeu sua inocência. Sou íntegro. Por que sofro? Meu coração é puro. O debate se estendeu por várias rodadas, com os amigos insistindo que o sofrimento era castigo, e Jó mantendo sua fé, mesmo sem compreender. Apesar da dor e das acusações, Jó expressava esperança. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Sei que meu Redentor vive, e no fim ele se levantará sobre a terra. Mesmo depois que minha pele for destruída, em minha carne verei a Deus. Meus olhos o contemplarão. Essas palavras revelavam uma fé inabalável, um farol em meio à tempestade. A voz de Deus. Então, um evento sobrenatural mudou tudo. Uma tempestade se formou, com nuvens escuras girando e relâmpagos cortando o céu. Do meio do redemoinho, a voz do Senhor trovejou, confrontando Jó. Quem é esse que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Cinge os lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Onde estavas quando fundei a terra? Quem marcou suas medidas? Quem colocou sua pedra angular enquanto as estrelas cantavam e os anjos exultavam? Deus continuou, descrevendo a vastidão de sua criação. Podes amarrar as cadeias das Pleiades ou soltar o cinto de Órion? Conheces as leis dos céus? Das força ao cavalo ou fazes a águia voar? Olha o Behemoth, que criei como a ti. Sua cauda é como um cedro, seus ossos são tubos de bronze. E o Leviatã, podes pescá-lo com um anzol? Quem pode enfrentá-lo? Tudo sob os céus me pertence. As palavras de Deus eram um lembrete de sua soberania e sabedoria infinitas. Jó, humilhado e maravilhado, respondeu: sou indigno, como posso responder? Falei uma vez, mas não direi mais. Deus falou novamente, reforçando sua majestade. E Jó, transformado, confessou: antes só ouvia falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Por isso, me desprezo e me arrependo no pó e nas cinzas. A restauração de Jó. O Senhor, então, dirigiu-se a Elifaz. Estou irado com você e seus amigos, pois não falaram a verdade sobre mim, como meu servo Jó. Tomem 7 touros e 7 carneiros, ofereçam um holocausto, e Jó orará por vocês. Os amigos obedeceram, e Deus aceitou a oração de Jó, perdoando-os. Depois disso, Deus restaurou Jó em dobro. Sua fortuna cresceu. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ele teve novamente 7 filhos e 3 filhas, chamadas Jemima, Késia e Queren-Hapuk, tão belas que não havia iguais em toda a terra. Jó lhes deu herança junto aos irmãos, um gesto raro para a época. Ele viveu 140 anos, vendo seus filhos e netos até a 4ª geração, e morreu velho, pleno de dias. Lições da vida de Jó. A história de Jó é um testemunho poderoso da fé que resiste às tempestades. Ele enfrentou perdas devastadoras, dor física e acusações injustas, mas nunca abandonou sua confiança em Deus. Sua jornada nos ensina que o sofrimento não é sempre um castigo, mas pode ser um mistério dentro do plano soberano de Deus. Jó nos inspira a confiar, mesmo quando não entendemos, e a encontrar esperança na certeza de que Deus é justo e fiel.
Se essa história tocou seu coração, junte-se à nossa missão de compartilhar as narrativas bíblicas com o mundo. Inscreva-se no canal Bible in a Nutshell, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas conheçam a história de Jó. Considere apoiar nosso trabalho no Patreon para criar mais filmes animados que levem fé, esperança e amor às próximas gerações. Que a história de Jó inspire você a perseverar, sabendo que mesmo nas cinzas, Deus está escrevendo uma história de restauração.